dando sequência ao nosso trabalho, nós vamos refletir sobre o conteúdo do livro Gênesis de Moisés, capítulo 4. Nós hoje vamos iniciar a leitura a partir do versículo 8, para adiantarmos um pouquinho a leitura do conteúdo da Bíblia. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que posso ser perdoada. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da sua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que eu achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zila, em alguns lá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque a suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu juízo, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enoque. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Bom, fazendo aquela primeira avaliação linear do conteúdo como um todo, nós observamos que a abordagem nessa segunda parte do capítulo 4 aborda um sistema onde nós encontramos uma série de informações que definem os passos ou a genealogia. E aqui nós teríamos a expressão simbólica da fixação dos valores da unidade. Fixação dos valores da unidade. Adão, Eva. Os elementos que promovem a vida de frutos. Caim,
Abel, e agora Sete como um novo presente, a partir do novo conhecimento de Adão e Eva, gerando uma nova linhagem. E aí nós temos o desafio inicial, que foi bem abordado como uma expressão interna de dificuldades em lidar com diferenças que possam ser valorizadas e acolhidas pela divindade, pelo nosso eu crístico, pelo nosso eu superior ou pelo nosso Deus imanente. E a ação de Caim foi no sentido de eliminar esse componente. Só que essa ação, além de ser uma ação contrária à ordem divina, que ele bem conhecia, gerou um posicionamento novo. Que posicionamento? Um afastamento numa linha natural de evolução na presença de Deus. E o que ele faz é exatamente sair para um novo lugar. Ele se afasta com o objetivo de se esconder. E ele se esconde num lugar. Esconder-se de Deus. E nós poderíamos dizer que esconder-se de si mesmo, gerando uma nova condição. O movimento dessa passagem é para nós um ponto que finaliza com essa estrutura apresentada, é uma estrutura simbólica. Porque como ele poderia ser apenas Adão, como o primeiro homem, e Eva, a única mulher, como ele poderia ir para outro lugar e naturalmente gerar uma nova linhagem. Então, nesse movimento, no capítulo 4, se existir alguma dúvida sobre o aspecto simbólico das colocações apresentadas, aqui no capítulo 4 isso vai na terra. Porque nós observamos que ele se afasta desse esquema apresentado dentro de um plano simbólico de construção do ser e busca uma nova terra, uma nova possibilidade de gerar seus frutos. E ele, numa nova lugar, de onde? Então, Caim, afastado do contexto original, ele vai para a terra de Nod. Essa terra de Nod, nós não localizamos, mas que a pesquisa sugere que seja uma posição ao norte da Palestina, numa região rica em ferro e cobre. E nós vamos observar na linhagem que surge a metalurgia. Então nós observamos que deveria ser aí. E se alguém encontrar em alguma pesquisa e quiser dar uma pesquisa, pode trazer para nós que nos auxiliará com certeza. Vamos para lá? Não precisa não, o mapa está muito pequeno, a gente tem uma transparência, tá? Para poder perceber. Mas seria assim, uma região da Arábia, mais ao norte da Palestina, onde nós temos uma produção grande na época já existia de ferro e cobre, minas de ferro e cobre. Está mostrando que a terra estava oferecendo. Então, terra de norte. E que tem uma localização, Oriente e Oeste. Éden, paraíso, simbolicamente, a possibilidade da felicidade. Essa possibilidade de felicidade inicial. Se esse paraíso seria ponto onde nós viveríamos a felicidade, o Oriente do Éden sugere o plano da orientação. É o Oriente, que vem de Orion, que sugere essa orientação, esse direcionamento nesse sentido, no sentido da felicidade. Só que a felicidade que Caim busca não se ajusta à felicidade proposta nesse casamento de mente e sentimento. Nesse crescimento onde o fruto Abel foi eliminado.
Mas a proposta de Adão e Eva permanece. Tanto permanece a proposta de crescimento naquele casamento que nós observamos como sendo um ponto fundamental para as edificações dos atores, de conhecer-se e operar esse casamento interno, que novamente surge no presente. E o presente é um novo fruto, um fruto 7, que teria o papel, de alguma forma, fazer, vamos falar assim, o papel que caberia a princípio a Adão. Então seria como se fosse uma retomada. 7, de novo, é uma oportunidade oferecida pelo Senhor. Então essa oportunidade se renova. Se renova para Caim como um novo lugar, uma nova linhagem. Na verdade, para Caim essa oportunidade se repetiu o tempo todo. Quando o Senhor pergunta onde está o irmão, é a chance dele se posicionar. E até reconheceu o erro, mas ele não sabia, né? E nós não temos aqui no 9, né? Sou eu guardador do meu irmão. Então, Caim vai saindo fora. Então, oportunidades renovadas para Caim vai fazendo esse movimento de retirada do contexto que a misericórdia oferece como possibilidade. Então, esse capítulo todo fala do movimento da misericórdia e nós subestimando da possibilidade de conjugação com essa proposta e elegendo movimentos pessoais que ativam naturalmente uma justiça nem sempre associada com os padrões da misericórdia. Aqui nós temos a posição assumida por Caim, fugitivo e vagabundo. Além disso, além de fugitivo e vagabundo, o Senhor define uma condição diferente. Antes, o alimento, a nutrição do ser se fazia de forma natural. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim. Não era. Só apenas uma coisa. Definindo uma vida que acontecia sem grande esforço em termos dessa dificuldade para alcançar o plano nutritivo. O plano nutritivo aconteceria naturalmente. A partir dos posicionamentos de Caim, nós temos a condição do maldito. O maldito, esse maldito dos cônjuges do Senhor, recebe uma sentença. Qual é a sentença? A terra, né, no 11, abriu sua boca para receber da sua mão o sangue da terra. O sangue do teu irmão. Tá? A terra abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão. Essa terra que recebe o fruto da nossa iniquidade, ela assume uma posição de resistência. Não te dará mais a sua força. Aquilo que era recebido naturalmente da terra, agora só mediante esforço. Porque nós ativamos uma lei que até então não estava em vigor. Mais para frente nesse capítulo, nós observamos como a linhagem de Caim vai operando mudanças no comportamento até que opta por uma vida puramente voltada às questões materiais, puramente voltadas à sobrevivência. Nesse capítulo nós encontramos como o pai da poligamia, né? É ele que define as duas mulheres. Do ponto de vista sociológico, razões existiam. Nós poderíamos ver do ponto de vista material. Por quê? Por que é poligamia? Como não morrer fácil na época, era necessário ter famílias numerosas para atender o pastoreio, para atender as necessidades da terra, tá certo? Então a família se estrutura num contexto de sobrevivência. E esse contexto material vigora.
e surge uma condição de família diferente da proposta inicial de Adão e Eva. É um aspecto, né, gente? Um aspecto que, porque nós temos que pensar o seguinte: qual é a condição da Terra? A condição da Terra, inicialmente, era de oferecer necessidade, livremente. Quando nós entramos num padrão de resistência frente à ordem natural, nós geramos resistências. E essas resistências têm por resposta a resistência da própria terra. Então tem que tirar ela com força, no esforço e no suor. No suor e nas dores do parto, que nós vimos na posição anterior. Só que aqui nós estamos falando no plano operacional, no dia a dia e na subsistência. Porque nós vamos sofisticando os nossos enganos. E aquilo que era natural, nós queremos fazer do nosso jeito. Quando nós estudamos o planejamento familiar, nós observamos que essa é uma lei, planejamento, não é um controle de maternidade. Planejamento familiar é uma conquista da civilização, porque todo planejamento envolve uma visão clara, racional e lúcida da própria vida. E o plano espiritual tem que ser planejado, as coisas não feitas assim, de qualquer jeito. Elas são estudadas, planejadas, é avaliado o plano de necessidade, de objetividade e as possibilidades de ganho, porque é feito para poder promover evolução e não melhorar a dificuldade. Então o planejamento acontece nesse sentido. Mas nós não temos a fé, a confiança no planejamento espiritual. E quando nós estamos no plano horizontal, que é o físico, está a questão do proletariado. Nós não acreditamos na lei da abundância, nós negamos que Deus é provedor, tá certo? E aí, em nome desses elementos e dessas negativas do sistema maior, nós geramos um sistema próprio no qual nós queremos definir caminhos. E o que aconteceu? Nós temos a linhagem de caminho exatamente essa proposta. Então a MEC é o clímax da expressão de quem vive contrário às leis de Deus. E nós temos aqui Lameque, né? Lameque, como esse componente, e na linhagem de Sete, um posicionamento totalmente diferente, porque foi nessa linhagem, nessa genealogia, que aconteceu o quê? O que ele fez? O último. E a Sete mesmo também nasceu um filho, chamou seu nome a nós, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar. Preste, gente. Conjugação, comunhão com o divino novamente. Então aquilo que Abel fez por gestos, na doação dos primogênitos da gordura, aqui, no terceiro filho, na terceira semente, no terceiro fruto do casal, nós temos uma condição sutil que se instaura na condição humana, que é o resolve para a divindade. Não mais com ofertas materiais, mas com posicionamentos sutis de uma elaboração mental mais estruturada. Então, essas questões físicas em Lameque ficam muito claras. O que é esse Lameque? Esse Lameque, o que ele faz aqui? Olha só, gente, não é simples não. Lameque institui então a poligamia como uma necessidade material. Então nós estamos falando dessa questão do mundo mesmo, da sobrevivência. E é interessante que eu disse até o nome dela, o que significa. A primeira Lameque, deixa eu ver se eu achei o nome, o que significa Lameque. Não achei não. A primeira mulher chama Ada. O Lameque é o país que está retornando, né? Exatamente, mas ele já retorna de uma forma mais comprometida, né? Replicando experiências.
certo? Esse ganho de experiência e já definindo um endurecimento maior. Um endurecimento maior. Porque a lei da poligamia, ele instaura um posicionamento de autoritarismo e de, como se fosse, não, uma agressividade selvagem. Não, uma agressividade selvagem, não é que ele faz. Olha só, ele conta para as mulheres dele, escuta minha voz, aqui ó. Mulheres de Lameque, escutaram o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. O que ele é, né? Então é a fina flor da impulsividade e da agressividade. Se lá o desafio foi perante a resposta do Senhor, aqui qualquer mínima agressão ou qualquer mínima expressão que eu contraria jejum cristão. Não existe flor, né? Não sei não. Então, matei, conferir e pisar, tá? Ferida, eles falam, alguns falam assim, por uma ferida e por uma confusão, quer dizer, gente, uma confusão, uma esbarrada, né, maldada. Então, esse movimento definindo uma ação muito, e eles falam, matei, né? Ele era eficiente, Puxou ou repetiu, né? Nós podemos definir qualquer questão, que é a repetição numa escala de maior força, porque antes a questão foi última, né? Ele saiu o semblante, não ficou satisfeito. Aqui no embate já não era mais, ele não estava mais preocupado com isso. Ele já tinha elegido uma vida totalmente diferente, contrária à lei de Deus. E o tempo todo ele se posiciona de forma contrária à lei de Deus. Tanto na expressão da proposta do casamento, que era com uma mulher, né? Uma adjutora. A proposta divina era essa, uma adjutora. Uma não vai dar certo, então são duas. Ada e Zila. Tá? Já definiu isso. Ada significa beleza, tá, gente? Ada significa beleza e Vila significa sombra. É que lavava a luz. Então nós temos aqui os dois elementos. Então a beleza, tá? E a sombra. Em que nós podemos avaliar de qualquer forma, tanto no físico, mas também nas expressões mais sutis. De Ada, nós temos Jabal e Jubal. Jabal e Jubal. Jabal, pastores nômades. E Jubal, o pai dos músicos. Tá? Então, olha só a beleza. Beleza da natureza em todos os aspectos, né? Então, nesse campo aberto, tanto no horizontal como na música e nas expressões mais sutis. Então, tem a beleza aí. Fruto de Ada toca esses elementos. Agora, de Zila, nós temos dois frutos. Tá? Tubal Caim, que é o mestre de toda a obra de cobre e ferro, então por isso que nós falamos dessa correlação sugere, porque aqui surge a metalurgia e as armas, porque aí tinha que se resguardar melhor, né? Então aqui nós observamos a materialização crescente dos instrumentos bélicos de proteção e prevenção para conservar o domínio. Então não é um domínio do Senhor, é de novo proletariado. Aí nós podemos pensar no nosso proletariado espiritual, né? Quando nós criamos comunidades para vivermos a nossa moda, e não a moda de Deus, né? Então, e são tentativas que, por mais, olha só,
por mais bonitas, né, que elas possam ser, a princípio, que são muitas escolhidas, são lindíssimas. A princípio, se nelas estiver inseridos padrões de constrangimento, de violência, nós naturalmente teremos de identificar aí componentes que são contrários ao julgamento. Tá? Então, nós estamos nesse plano de reflexão. Mas a fraternidade é fraternidade, não é fraternidade matando um irmão ou outro irmão, não é aquele que foi morto, não é irmão, não. Então, essas medidas paradoxais que utilizam de violência para justificar planos idealísticos positivos, elas são, no mínimo, questionáveis. Porque fraternidade para o meu grupo e não para o outro, porque a nossa fraternidade ela já saiu das fronteiras dos países. Ela já é uma fraternidade para além da terra. É uma fraternidade que envolve a criação. Né? Então é bem mais bastante. Exatamente, na projeção. É luz e sombra, porque a beleza, se der luz, né? Beleza ali, e vira a sombra. Então nós observamos como que a questão é sutil e realmente simbólica. Só um pouquinho, tá? Como que a gente pode justificar no modelo de evolução? Porque a evolução ela não ocorre, ela não é uma lei natural que ocorre. E houve um posicionamento que se agravou. Né? O primeiro se escondeu, caiu, depois o outro matou, porque foi filho de precisar, ele matou. Então, onde que ocorreu a evolução desse indivíduo? Não ocorreu. Gente, a pergunta dela abre espaço para o questionamento. O espírito degrado, é isso que eu querendo? Então, essa questão que ela colocou de forma subliminar, né? Então, a gente abre, porque nós estamos aqui numa conversa que tem que ser aberta. Então, é isso que você quer saber, né? É degradou, caiu. Então, a pergunta é essa, a partir do que foi apresentado. Nós poderíamos dizer o seguinte, que do ponto de vista pessoal, Caim continuou o mesmo. Caim já era isso tudo, no seu mundo de origem, na sua realidade interna. E as oportunidades dadas a Caim foram no sentido de se recompor e fazer diferente. Mas ele optou por fazer igual. Então, quando ele estrutura essa caminhada de afastamento de Deus sobre as expressões de lei da natureza, ele fez o mesmo que ele fez lá em Capela. Ele fez o mesmo que ele fez em Sírios, ou sabe Deus lá onde. Então, na verdade, ele foi mudando o cenário, tá? Ele foi mudando o cenário, e por isso que ele sai de um lugar e vai para a terra de nós, então ele continua mudando de endereço. Mas ele muda de endereço, mas continua o mesmo, tá? De acordo com as oportunidades que a vida oferece. Então, aquela pessoa que tem por natureza uma condição autoritária e despótica. A vida permite a essa pessoa o quê? Ter, numa vida paz, só paz, tá? Não casa nem nada. Mas é um déspota com os pais. Aí, outra oportunidade, tem uma família com pais e uma prole numerosa. É um déspota com os pais e com a família numerosa. Aí muda de contexto, nós vamos ver administrando uma grande empresa, muda as relações, porque aí pode flexibilizar. Mudando o cenário. Aí vem como pessoa que tem um grande número de pessoas vinculadas a ele. Tem sistema de RH, tem técnicas de relacionamento, convivência, em função de produtividade, nada adianta dessa e autoridade. Então, o que significa? Será que esse elemento foi um elemento que caiu
Ou será que esse elemento só manteve o mesmo padrão? É isso que eu estou querendo dizer. Então, nesse sentido, nós mantemos determinados padrões. Só que, junto com isso, aquela pessoa que só viu o próprio umbigo, que olhava só para si, quando ela assume uma posição diferenciada, uma grande empresa, com um grande número, ela foi sensibilizada no sentido de que promover uma vida melhor para os seus funcionários trazia fruto para eles. Tá? Caminho só da vida. Tá? E aí o que acontece? É déspota. Mas formar uma vida boa. Não é porque mudou em vida internamente, não. Mas observou um ganho secundário favorável. Então o que aconteceu? Nessa trajetória de mudança de circunstâncias, novos componentes são agregados à estrutura da pessoa. Coisas que ela nem ligava. Então, se Caim saiu de uma condição onde ele era lavrador, agora ele já tem uma condição de paleontologia. Ele já consegue lidar com esse fruto da terra, porque tem que trabalhar, né? Tem que fazer uma mina lá para tirar o cobre e para tirar o ferro. Se antes ele plantava semente para tirar o alimento, agora ele, além de plantar, ele consegue identificar aquilo que a terra tem para oferecer. Se a terra tem outras coisas além do alimento, e ele começa nesse esforço. Essa boca da terra de receber o sangue do irmão, ele vai no esforço buscar. Então, são as minas que surgem e vai no profundo. Então, nós temos ganhos. Nós podemos permanecer os mesmos em determinados aspectos, mas, sem dúvida, ocorrer um ganho. E os gentios e os autóctonos, como é que a gente pode analisar eles nessa comunhão com... Porque eles estavam lá também. Ou talvez eles fossem os habitantes de lá. Né? Como é que a gente pode analisar o ganho do gentio ou a perda pelo mau exemplo? Não sei. Mas o gentio estava no plano da ignorância. Mas já estava tendo referência. Mas já estava no plano da ignorância, aquela história. Como que é acreditar? Na terra de Esther quem tem um olho é rei? Na terra de Esther quem tem um olho é rei. Então, na terra de autóctones, quem conhece determinados elementos já está agregando componentes novos. Tá? Então você está falando mau exemplo? Eu estou pegando a evolução natural dela, porque o gentio... Não, mas ela não foi nem evolução, não. Ela estava no sistema de involução. A pergunta dela foi de involução. E nós tentamos mostrar aqui que era ao contrário, que a evolução é lei, é para frente. Nós podemos analisar que o gentio sempre vai ter ganho. Tem algum ganho. Mesmo eles têm algum ganho. Aquela história. Só não erra quem não tenta. Então, o erro nessa faixa de aprendizagem do nosso ser, ainda ele é considerado como um fator que promove. Porque se você não tenta, eu vi você falar assim, escreve aí, ou João Luiz para mim. Você nunca ouviu falar nada de francês. Como você vai escrever o João Luiz? Você vai escrever com aquilo que a sua condição sonora vai te permitir, dentro dos seus conceitos, dos seus valores. Aí eu falo assim, não, é errado. É errado. Por que isso é errado? Não sei porque isso é errado. É o João Luiz, né? Não sei. Não, deixa eu capitar a mensagem, né? Então a proposta é nesse sentido mesmo. Que vai ficar, escreve do seu jeito. Pedagogicamente. A vida pede assim, escreve do seu jeito. Tá? Exatamente. Não é isso, como o civismo propõe isso? É isso, escreve do seu jeito. Mas você não vai poder ficar escrevendo do seu jeito a vida inteira. O problema surge quando nós resolvemos que vamos escrever do nosso jeito o resto da vida. Aí nós fazemos um poder de ajuste à ordem natural. Tá? Então, no primeiro momento, sim, é válido. Tá? Agora, ele foi reiterando. E à medida que ele foi reiterando nessa rebeldia e fixação de comportamento, porque ele foi violento com a gente, ele levou para o campo e matou o irmão lá.
que ele não tem a ver com ele nada. Absolutamente com ele nada. Ele se sentiu ameaçado. Não fez nada. Não tinha nem perigo nem desbarraço, nem desastre dele. Né? Nem perigo nem desbarraço dele. Mas ele se sentiu querido na alma. Tá? Pelo reconhecimento do Senhor, não perde mais. Não é esse o padrão que eu quero para a minha vida. Isso ele é muito suscetível e melindroso, né? Totalmente. Totalmente. Então essa é mais uma parceira do nosso caminho, né? Quantas vezes nós abrimos mão de oportunidades na vida em função do melindroso? Né? Muito melindroso e muito fechado no seu próprio ponto de vista. Tem que ser do meu jeito e sim. É o meu jeito, né? Fala, Cris. Eu acho que a grande descoberta nossa é o do outro. Tá? Talvez seja esse grande problema nosso. Descobrir quando existe que é tão grande quanto a gente mesmo, tão potencial, então, sabe, ou talvez até muito mais. Assim como a descoberta de Deus. Você gostar de talvez muito mais, gente? Gostar de talvez muito mais? Eu vou ficar talvez muito mais, creio. De propósito. Porque... Maravilha? Porque a gente fica nessa história, né? Talvez muito mais. Negando o valor do outro. A trajetória do outro. Jesus é talvez muito mais. Sem dúvida, muito mais, né? Sem dúvida, muito mais. Então, nesse plano de diferença, observar que nós estamos num processo evolucional onde nós estamos só no meio do caminho. Tem tanta gente com uma visão menor dos próprios potenciais, então nós vamos falar de nós mesmos. Tem tanta gente que conseguiu identificar em si um número muito menor de potenciais, e um tanto de gente que não só vê o potencial, mas já manifesta o potencial na vida. Que já saiu de si mesmo e já se posicionou na vida, tornando-se melhor. Quando nós entendemos que isso aqui é evolução, e que é uma cadeia, porque nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Tem gente pra cá, precisando da nossa mão para a gente auxiliar. E tem tanto de gente para cima, nos dando a mão de ter força de fazer diferente. E a gente está subindo, né? Então estão vestindo a própria vida, definindo a condição natural de movimento. Só que, aí nós vamos resgatar nosso comentário semana passada. Os nossos padrões de orgulho, vaidade e prepotência, não, os nossos. E aqui é importante nós apropriarmos que todos nós temos isso. Tá? Os nossos padrões de vaidade, de orgulho e de prepotência não conseguem nos deixar com a visão clara do nosso lugar na vida. Tá? O nosso lugar na vida. E aí a gente fica no talvez. Você entendeu a importância do talvez? Não é talvez, gente. É certo que sim. É certo que sim. Só que a minha plena integração com a lei se faz no momento em que eu assumo o meu lugar e faço aquela proposta que Paulo sugeriu, que nós nos levantássemos nos próprios pés. Tá certo? Então nós vamos nos levantar nos próprios pés. Então não é no talvez de um ou no talvez de outro, é no real de mim mesmo. Então o que eu posso? Eu posso esse tanto. Sacou? Olha, no tanto que eu já vi bem na frente, que eu já vislumbrei, ainda é pouco, mas o tanto que eu já posso é esse. Então eu oferto a vida, esse meu tanto, com toda a pureza de coração. Aí é a pureza de coração. É o meu melhor. E a pureza de coração. É isso que eu tenho, foi isso que a Deus fez. A Deus não viu a pureza de coração. Né? Nada de especial, é isso aqui que eu sei, ó, sei cuidar do bichinho, apacendo as ovelhinhas, então assim, ó. Assim, você tem que fazer. A minha mente voltou lá em Paulo, né? Eu disse que
preso em cadeia. Exatamente, isso a gente vai na cadeia, está funcionando no mundo. Porque eu estou entre os Deus enormes e os presos, né? Isso, na cadeia da vida. Na cadeia da vida. E nós vamos seguir nessa cadeia da vida. Não tem jeito de sair da vida. Não tem jeito de sair da vida. Para fazer diferente. A gente sai só de lugar, não sai da vida. Olha só. Muda de endereço, vai para a terra de norte. Né? Vai para a terra, vai para o planeta Chupão, vai para onde, né? E vai mudando. Não é isso? Não é isso? Vai mudando de endereço. Nós cremos na lei. Sempre, porque nós vivemos na vida. Não tem jeito de sair da vida. Até quando o homem fica suicídio, aí cai noutra cadeia, com outra soma de reflexos. Nós experiência de Deus. A ordem natural é praticar isso da Deus. A ordem natural é que Deus. Vou pegar no bicho, eu creio que vai poder, mas nós não caímos. Não é largar o cair, nós vamos ter que cuidar do cair. Nós vamos ter que cuidar desse cair. Cuidar do cair, porque vamos resgatar um comentário que a Lisa teve aqui, né? Se nós buscamos fora na projeção, e nós negamos o nosso mental, tá? Negamos o nosso mental capaz de integrar com o nosso sentimento e colocamos tudo fora. O problema está na emoção, o problema está no sentimento, que é a nossa forma, tá? Se a gente pensar que o feminino como expressão de sentimento, tá? Se o feminino é o sentimento e o masculino é o mental, a integração do ser. Dentro de dicotomia, tirar que ser, entre beleza, luz, harmonia, virtude e treva, tá? Sombra, ou pontos a serem iluminados com forma distinta de viver. Sombra, pontos a serem iluminados pela beleza, tá? E ela é fruto, não vou ter os frutos dela. Os frutos dela, se interromper. Aí o que aconteceu? Tubal Caim, mestre de toda a obra metalúrgica, e Naamá gerou uma mulher. Gerou uma mulher, tá? Ela gerou uma mulher. E sabe o que significa Naamá? Agradável. Da sombra surgiu um fruto feminino agradável. Então nós observamos o movimento da transformação acontecendo gradativamente. Isso aqui surgiu uma estratégia, né, Marisol? A estratégia foi colocar fora, para não viver dentro, né? E essa estratégia operou uma mudança na condição do homem significativa, porque aqui nós temos toda uma série de expressões importantíssimas que até então não existiam. Pois é, por isso que eu estou na dúvida de Caim, então. Não teria como deixar isso. Mas não foram? Eu dizendo que Caim vai ligar dele, seu bicho nunca morre, todo mundo se apaga. Seu bicho nunca morre, seu povo nunca se apaga. Nós nunca vamos deixar de ter a condição de integração. Mas está no porão, não? Num aspecto, então vamos voltar no pedagogia. Lugar de bicho pesado é no primeiro andar da arca, porque nós vamos chegar na arca, né? Então o lugar de bicho pesado é no primeiro andar da arca. Ali vai ficar bem acomodado. Depois nós vamos utilizando. Porque no plano de relação nós vamos mostrar nosso melhor, nosso delírio. Só que esses bichos é esse povo que nunca morre. E nunca se apaga. E se ele não morre e não se apaga, em determinado momento, se der uma festinha, ele comparece. Ele comparece e rouba a cena. Ainda tem isso de roubar a cena, né? Tá tudo ótimo. Só que tem que nosso trabalho é de educação. Educação desses padrões profundos. Qual seria? Porque a evolução é para todos, gente, não é só para todo isso tem que crescer e tem que transformar. Então, como seria o movimento para trabalharmos com a
agressividade. Agressivo, né? Planeta agressivo, gente? Super agressivo. Mas a agressividade dele, ela realiza. Então o trabalho seria o direcionamento dessa agressividade dele para um plano de realização diferenciada. Tá? Dando um pouco mais, tem tanta gente lá. Só um minutinho, tá bem? Eu vou pedir para levantar as mãos aí, quem está esperando. Você, tá? Então, vamos lá. Então nós temos aqui um componente que precisa ser redirecionado. Então no automatismo, o que Caim e Lameque, com uma nova expressão, sabiam fazer é o seguinte: incomodou, elimina. Incomodou, elimina. Então é o outro lixou, né? Acabou, sem chance. Não tem mais possibilidade de qualquer relação. Então ele eliminava, tirava do caminho aquilo que era um encontro. Então a proposta para Caim é que ele consiga sustentar a frustração do incômodo. Ele não sustenta a frustração. Quando nós estamos no processo educacional dos nossos filhos, trabalhando no limite, o que nós estamos fazendo? Nós estamos educando Caim. É isso que a gente está fazendo. Educando Caim para Caim sustentar o mal. Olha, aqui, está bonito? Aí que chega e fala bonito, você fala assim, ia melhorar, né? É isso? Você está falando que a oferta poderia ter sido outra. Então Caim fica incomodadíssimo. Aí Caim vira e fala assim, também não vou escrever mais nunca. Né? Já ouviram essa história? Mais nunca. Hã? Não vou fazer mais não. Aí ele diz, ou então eu faço e não te mostro. Ou então eu faço e não te mostro. Se você vai mandar desmanchar, então não te mostro. Aí ele se esconde da face de Deus. Tá? Quando o pai não mostra. E continua fazendo. A moda dele, né? Então o trabalho com o caminho é educacional. Na prática, como seria essa aplicação aí da amar, agradar? Como poderia direcionar isso? Agradável? Porque aí é a questão do estilo, né? Antes de falatório, não tinha? No processo educacional, hoje é mais leve, né? Hoje nós até temos o plano único de aprendizagem. Deixa eu achar aqui. Tem uma mensagem que eu vi de Emmanuel propondo aqui, ó, religião dos espíritos, justiça e amor. Justiça e amor, tá? É ensinar a amar fácil, justiça com amor. Eu não marquei. É uma ilusão achar que não vai usar, né? Não é uma ilusão achar que não vai usar? Pois é. Só um minutinho, acho que pra mim, justiça, pensa no terceiro. Só um minutinho, temos pessoas. Justiça e amor. Olha só. Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus vai ser assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Tá? Terás contigo a lógica, indicando-te os males e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro aos que lhes sofrem o assédio. Por espaço, compadece-te dos vencidos que contemples a margem. Então nós temos que compadecer com isso, pela regra dessa turma toda em nós. Muitos planteiam as ilusões que eles prosperam arrependimento e remorso, e muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos a maneira estrategistas do consciente, ensaiando o último salto ao precipício da morte. Então sobe e se cai de novo, tá? Tem que ter ainda aquele plano de lucidez, porque ainda não estão iluminados na sombra interna. Diz que há alguns não precisarem de seu consolo,
fugindo de sua presença com receio da verdade que te brilha na boca. E outros, que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. E aí vai. Além deles, porém, surgem outros. Olha só. E senão a gente entra num sistema de condenação de todos os enganos e de todos os erros. Então, esse olhar diferenciado para as quedas precisa ser ajudado pelo amor. De que forma? Nós precisamos identificar os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram a língua de reconforto e os que se abeiraram do suicídio, tomados por superlativo sofrimento. Para ajudá-los, confesse o Cristo a flama do amor no santuário do coração. Todos eles, padecentes da estrada, têm algo para ensinar. Então, mesmo esse povo complicado, tá? Que chegou dos autóctones, tinha alguma coisa para ensinar. Tinha alguma coisa para ensinar. Então, é dentro dessa oferta pessoal, é que o trabalho se faz. Não permita que a justiça de sua alma caminhe sem amor, para que se não converta em garra de violência. Porque senão complica a vida. Não mostre desprezo nem vídeos anátema. Tá? Veja que todos esses que estão em queda têm uma mãe. Tá? Tem uma mãe que ama. Ora é o filhinho em silêncio. E olha para que bonito. Justiça sem amor é como terra sem água. Olha que imagem linda. Justiça sem amor é como terra sem água. Olha a aridez total. E a gente imagina tudo cercado, horrível, né? O que nasce ali? A segunda Homero não vai dar conta de nascer ali. Então nós temos que ter essa condição. Tá? E lembrando, aqui, gente, que nós comentamos que a nossa chaga recorre o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas maiores. Preferiu nascer na paz dos que vadeiam sem rumo, viver nas dificuldades dos menos felizes e morrer na cruz reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Tá? Então, passa por aí, tá? Justiça com amor, ou seja, terra com água. Então, quando a gente estiver muito duro com o nosso Caim, nós vamos ter que recorrer ao amor para poder perceber essas características do nosso Caim com um pouquinho mais de misericórdia. Agora, por favor, todos que estão esperando, levantem as mãos para eu poder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tem que ser todo mundo rapidinho, né, Liliana? Nós temos que aprender novamente a misericórdia de Deus quando um pouquinho a água e a fila. Então, a beleza independente da sombra, ela se insere silenciosamente, como a Deus que está em e ela consiste, e é essa a nossa chance. Agora, faz a botada, depois você volta e diz que é comum eu pegar. É o seguinte, nós começamos a nossa direção com o caminho lavando a terra. Então, eu e a terra, eu e mim nessa terra. Observa que quando há uma oportunidade de nós continuar na cadeia, nós caímos na transformação do povo, na usinagem, e aí o outro está, tem uma teia de pessoas que estão lá trabalhando para ele. E aí começa o rei da terra aqui monitorando as ideias, um tipo de fidelidade dos empregados, sem fazer o que eu quero. E lembrar que no mundo atual, nós temos a mesma coisa através muito mais rápida, que hoje o mundo anda nas áreas da comunicação e na rede. Só para isso. E percebendo que no plano de interação, né, no plano integrado,
integrada, é que nós vamos conseguir apropriar aquilo que é muito seguro, que todo mundo tem algo a ensinar. Se nós tivermos essa abertura para apropriar aquilo que o outro tem ao deixar, todos nós seremos acrescidos da vida de relação. Porque a sociedade, que é a sociedade, é espírito de evolução. E nós precisamos aprender a conviver com o outro. Então, nós estudamos São Paulo? São Paulo. Não, mas São Sétimo. Pegando o gancho do carrinho, eu queria lembrar o seguinte: a gente estuda no mecanismo de unidade a relação do termomagnetismo com a mediunidade. Vamos lá, exatamente os caminhos de domínio, de ensino, essas coisas assim. Talvez você olhe para isso. Eu só quero só chegar justamente na descompensação vibratória que eu falo. Essa descompensação vibratória que nós somos colocados no grupo com as nossas vibrações, vamos dizer, alinhadas, né, com o plano espiritual. Mas só que essa descompensação vibratória que nós temos que ser aumentada em relação ao Criador. Quando ele diz isso, ele deixa entender que nós viramos encarnando com esse alinhamento, vamos dizer, da nossa estrutura física, com a nossa estrutura espiritual, de alinhar, ou seja, alinhando. Nós precisamos desalinhar. Então, ou seja, toda vez que nós estamos mentalizando, fazendo um procedimento de caminhar nesse sentido, o objetivo do Criador é a nossa felicidade. Como o próprio Paulo diz, eu não quero nada em devolta, eu quero os nossos sentimentos que estão em direção ao Pai. Então, essa descompensação vibratória no alinhamento com Cristo, que vai nos impulsionar a levar esse carinho também, porque quando o Daí diz, né, que quando seu bicho não morre, quando você sobe junto, quando você sobe, ele também sobe. Então, esse alinhamento Você sabe o que ele fala ali? O seguinte, ele está colocando que nós temos um plano de desajuste vibratório que faz parte da nossa condição. Então, mais ou menos assim, quando nós estamos em desnível vibratório, o que acontece? Meu bicho voador do primeiro andar aflorou. Aí você fala assim, nossa gente, agora eu entendo porque que você fica capaz de matar. É isso que você está falando. Então quando você fala assim, agora eu entendo o que faz uma pessoa que você olha pacífica cometer algo, porque eu disse, eu nunca imaginei que eu fosse capaz disso, e nesse desnível vibratório aflorou em mim coisas que eu desconhecia. Eu fiz contato com a minha sombra. Nesse momento que eu faço contato com a minha sombra, naturalmente eu acesso a sombra daqueles que vibram na sombra. E é através desse conhecimento e desse entendimento no sentido, né, gente? Não é só intelectualizado. Aí você fala assim, agora eu sei. Nesse movimento você vira para a pessoa e fala assim, realmente foi muito difícil a situação que você viveu. Você não precisa falar mais nada. É que nem quem tem medo de viajar de avião, tá? Vamos chamar leve. Quem tem medo de viajar de avião. Aí a pessoa está lá em pânico dentro do avião. Aí a outra está sentada do lado e fala assim, não é fácil, né? Você fala nada. Falou assim. Tá? Então o fato de ter alguém que entende a dor ou as justificativas internas faz com que nós possamos abrir um espaço para a recondução de caminho. Porque aí nós temos um gancho. Exatamente. Mas é uma compreensão profunda. Por isso que eles viram e falam, né, que tem determinados lugares que só dá para ir quem ama. Tá? Porque quem ama já consegue fazer contato com seus bichos? Não. E é a nossos próprios bichos. Tá certo? E não fica escondendo os bichos, porque faz parte da sua estrutura. E aí vai lá e o bicho não aflora. Na hora de fazer contato com os bichos das trevas. Porque
consegue usar o desnível vibratório momentâneo sem ficar nele, só acessa. E na hora que acessa, ativa o plano de compreensão e redireciona. Pensa assim. Eu disse que capitão, não sei quem capitão do não, agora, Bruno. Eles estão precisados daquela palavra que Paulo fala que seguiu Cristo, mas ele não quis andar com esse salvo. Não pode perder. Na verdade, não pode perder de vista. E aquele que ama, ele dá conta de ver todas as suas fragilidades, mas com aceitação, né? Porque ele tem amor a si mesmo. Então dá conta desse negócio. Depois, quem mais tem? É. Quando a lei está fora, que ele tem que mais de pessoas, aí nós damos, está transformando esse juro que a gente vai colher na vida, em coisas boas que a gente alimentar e poder então começar a fazer, como se diz assim, vários deles, vamos fazer só coisa boa, para nós e para transformar. A vida fora de nós reflete aquilo que há dentro de nós. André Luiz. Né? Então é isso. Ainda não é você não, tá? Saber quem que é. Quem mais que pode falar? Eu acho que é ele primeiro. Não é você primeiro? É o braço primeiro, então braço é você. É justiça, tem gente, tá? Eu colocou o nome aqui, o quadro. Pode falar. É justiça e amor. Isso na repete. Não tem número, porque é o livro de justiça, os casos não são numerados. Justiça e amor. É lindo. E Lameque tiveram sentimentos de culpa. Quando Lameque ainda aumentou o sentimento de culpa, 70 vezes certo. Agora, quando Caim errou... Pois não, Lameque já estava tão complicado, vamos ler aqui, ele já complicou, já tinha distorcido o negócio tanto, olha só. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. É complicado mesmo coisa. Ainda ele mesmo saiu uma ceia, aí o Senhor respondeu, não será aí está em Isaías, quando diz Ele vai desviar essa covarde não abundante, mas ele vai desviar. Nós estudamos, quando nós começamos essa primeira parte lá de Caim, quando Caim que faz essa colocação, né? Qualquer que me achar, ele matará. Aí a lei divina falou o seguinte, o Senhor, porém, diz no fim, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Quem falou isso? O Senhor. Quem que fala aqui embaixo? Lameque. Ele tomou um negócio na regra dele, um negócio do jeito, tipo assim, eu estou inventado. Ele falou tudo isso aqui, ó. Ele criou a lei dele. Ele criou a lei dele. Tudo vai ser ligado e lembrar demais. E olha pra você ver, não adianta, um me seguiu e o outro me pegou. E eu matei um homem e eu mantei. Quer dizer, ele não respeitou nem o fato de ser um jovem, que poderia divertidamente ter pisado nele. Então ele não teve qualquer padrão de atenuante para a situação, para o medinho dele. E falou assim, ó, aquilo que o Senhor disse lá, que pôs o sinal e falou que ninguém podia matar Caim, porque se matasse, o que ia acontecer?
Seria castigado 7 vezes, né? Aí ele falou assim, comigo não é 7 não. Comigo é 7 vezes, é a lei da vingança. Então ele sai da lei de perdão, ele cria uma condição ampliada de violência. Exatamente. E olha, vocês não mexem não, porque o negócio vai, ó, por um tempo imenso. Tá, mestre? Então, é uma estrutura elaboradíssima e muito armada de defesas. Tá? Você vê, não tem nada mais de ignorância. Tá? Não tem mais nada. E criou a lei da vingança. É isso aqui. Você vai falar que criou, então, o princípio dos modos dele? É pode. Exatamente. Aí veio o defeito sobre lá 70 vezes 7, amplia também. E aí a vingança multiplicada por 7 é a lei da sua vida. Sempre coloquei aqui, ó. Vingança multiplicada por 7, a lei da sua vida. E aí nós teríamos de agregar lá, nós teríamos de agregar a essa posição dele exatamente a lei do perdão. Essa lei do perdão que a Sara relembra e que está registrada por Mateus, no capítulo 18, a partir dos versículos 15, do 15 até o 22, que é a proposta do perdão do pecado do irmão. Mas nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo, para não tomar muito tempo. Você quer ler tudo? Não? Não tem. Olha, Mateus 18, a partir do versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Como lidar com as ofensas que acontecem? Mas não tirar limpo, conversa, né? Tudo na palavra se resolve. Deixa disso, né? Não deixa disso. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Tá? Então nós precisamos nos munirmos de defesa, tá? Ao lidarmos com alguém que é um ofensor. Então, defesa, testemunho. No 17. E se não as escutar, diz-o à igreja. Viu? A igreja na proposta, que a igreja representa essa coletividade na proposta redentora. Diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É um pecador, né? É um ignorante, pecador, por aí. Um que agrediu. E aí veja, a de 18 que é bacana. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra, eu estou aí vincular e vincular, eu falei desse hoje, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tá certo? Porque a lei do perdão é a porta aberta para as desvinculações. Tá? Se não ficar na posição de Lameque vai ficar na roda reencarnatória, vai ficar até quando, repetindo essas experiências, mata, morre, não sei o quê, tá certo? Então, agredido, agressor, nessa conclusão, Lameque. Quando a proposta é de desvinculação, não é de pessoas não, mas sim de padrões. Então a proposta educacional de Caim seria a liberação de padrões de violência, por exemplo. De melindre, por exemplo. De rivalidade, por exemplo. E aí não vão. Uma série de outras expressões para não cairmos nessa lei da vingança. Porque nós ainda temos uma vingança masculina e uma vingança feminina. Tá vendo isso, né? A vingança masculina é aquela que vai lá e dá o tapa e dá um tiro, tá? Com as suas próprias mãos. A vingança do Lameque é bem masculina, bem assertiva. E a vingança feminina é a vingança que se posiciona assim. Eu estou longe disso. Não farei nada, mas
tenho a certeza que a lei vai se cumprir. E o que é dele não tarda a chegar. Enquanto essa menina, ainda fica no salto, né? Ainda fica no salto. Estou acima disso, né? Estou acima disso. Lei de vingança, né? Tá? A proposta do Cristo não é essa. A proposta do Cristo é a opção. Então você vai ao governo, Deus, cara, era mais gente, a igreja toda, mobiliza tomando os recursos. Porque é assim que nós estamos uma seguida singular. Terminando, vem cá. 20. Já viu 19 anos? 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Tá? 2. Se concordarem, gente, é a proposta do trabalho realizado em dupla, né? Quando a gente pede ajuda, na intercessão, quando nós fazemos as orações, né? Que Deus nos ajude, porque aí deixou de ser um bagulho exclusivista, né? Egoístico. Passou a ser algo que tem um componente mais abrangente e pode reverberar, pode influenciar ou contaminar positivamente o meio a partir dessa súplica, tá? Vocês concordarem na terra. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E olha só, gente, olha que bacana que é. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então aquilo que Lameque propôs como uma lei de vingança, Jesus transforma em lei de perdão e utiliza os mesmos elementos. E interessante, quem é o elemento que faz a pergunta, né? Dos discípulos, ou dos apóstolos, qual era o mais impulsivo, o mais agressivo? A pedra. Pedro. Pedro, então nós podemos dizer o seguinte: quem sabe Pedro não é o Caim que já conseguiu ser? Sobremundo. E é sobre essa pedra que eu vou explicar na igreja. Porque é muito bonito nós percebermos a impulsividade dele. E o que Jesus propôs para Pedro como trabalho? Divulgar o Evangelho e que mais? Apacenta as minhas ovelhas. Era porque ele não sabia fazer. Ele era um amador na terra. Apenas nós cortamos a orelha do soldado. Não era. Então, o aprendizado dele sobre a inspiração do Cristo agora era outro. Era de cuidar, de proteger. Você tem razão, ele tinha índole de violência. Quando prender Jesus, ele veio com uma espada e tirou a orelha do soldado. Exatamente. Então foi para esse que tinha um temperamento de alguma forma sintonizado com as expressões de Lameque, é que nós encontramos a resposta. Não é essa lei. Nem é esse limite de 7 vezes. É aqui que você tem que abrir para a infinitude. Infinitude. Não resistência. Não, não é você no bem. É isso. A questão do esforço da vontade. Mesmo que o trabalho íntimo. Cada um deles, mas tivesse esse esforço da vontade de buscar sublimar, buscar o lado espiritual, o lado mais elevado, talvez evitaria a beleza. Ele é identitária. Cada ação ele cada vez mais complicando mais. E aí, eu assim, eu esforço da vontade de querer melhorar a referência, porque a todo momento o Criador Jesus não deixa abandonado, ele manda alguém, alguma orientação, uma instrução. E no meio dessas escolhas equivocadas, aí vem uma ada, tá? Surge uma ada no caminho.
como presente da misericórdia, a escolha não foi necessária, mas água pode trazer um componente. E mesmo a sombra chega na alma. Então são componentes que vão sendo semeados pela misericórdia, se ela está mudando, ou pelo menos pode ser diferente. É aquela pessoa, se pudesse botar lá, né? Que tinha lá, primeiro só os pais, depois pais e filhos, depois a grande empresa. Quem sabe na próxima vida ele vem como um governante. Mas no meio dessa multidão de pessoas tem uma alma ali, uma netinha. E para essa pessoa tem na mão. Então é água, tá? Que a vida oferece como um elemento de transformação, que pode sensibilizar pontos ainda da vida. Exatamente, mas aí a vida precisa ativar em nós através de estímulos externos, enquanto nós ainda não nos dedicamos ao plano de projeção. Me ajuda aqui com as pessoas. Ensinou, né? É só para constatar que a sua análise do associador, você compreendeu nas palavras que há muito tempo queria dizer um livro de Che Guevara. Aí que fez tudo pelo perder pela semana. Isso é amor, né? Sem perder a perder. Sem perder. Sem perder a perder. Ah, se puder ser, em vez de duro, se puder ser justo, né? São palavras. Eu já estou evoluindo. Você está evoluindo aí a fala, Não né? foi o livro dele, né? Que eu não entendi, para entender agora. Peraí, está podendo resumir tudo que foi dito aqui na pergunta. Com a passagem que você veio aí agora, que o Brás levantou a questão dos 7 vezes 7 na abundância. Aí veio o Cristo, olha só a evolução, chegou do Cristo com o perdão 70 vezes 7, né? Então nós podemos ver também que há uma evolução de Lameque, o caminho até Cristo, nas atitudes. Eu estou percebendo hoje todo mundo querendo matar o bicho que tem dentro da gente. Não é matar. Não é matar, é normal viver com ele. Porque o próprio Cristo soltou o leão dele lá no templo. Entendeu? Soltou no templo, né? Mas soltou o leão que já estava domado. Que justo, né? Que justo. Soltou o leão para o bem. Lá não é soltar para tomar, para matar. Cristo soltou para impedir. Então a evolução é isso, a gente combinar o bicho que tem dentro da gente para que ele evolua somente no momento que deve enterrar o bicho. Isso aqui é evolução, a minha porque quando nós começamos um pouco de novo, com amor possível, e não adianta. E ele fica desprezo, como o pecado que traz a porta, né? Exatamente. Todos esses elementos. Gente, eu vou fazer um esclarecimento inicial. O mal está preocupado outro dia porque ele entra e fala que levantar a mão. Como as pessoas têm que ser educadas, e na verdade nós que estamos dois, depois nós turmando na rua da terminando. Na verdade tinha que vir pra cá e falar junto comigo. Então, ele vai curar se eles desenham, tá? Então eu fico entendendo que é essa questão, porque a gente fica com esse critério de tentar negociar, e como no caso a coordenação da reunião está conosco, então na verdade a gente teria até que ir assim, dividir o tempo um pouquinho, não teria opção de ficar cansado, por enquanto. Então, por enquanto, né? Eu estou muito cansado, então a gente vai falar de vez em quando no tempo, tá bom? Então quem é a sequência aí? Adriane. Não, é Adriano? Ele é agora, não, é não. Tá mais não.
lá no nosso mundo. Sim. Ele está falando de angústia, hoje, verdade, mas nós grande. Exatamente. Isso, não é matar. É domar e conviver com ele. Diga. A questão da mudança do meio, que já tem cenário, às vezes a gente quer mudar de local, mas nós precisamos andar e é necessário andar certo, porque foi certo, e no momento certo. Porque minha boca quer tudo, aí... Nesse momento aqui e agora, né? Se desse uns frutos agradáveis, né? Aqui e agora. Depois, mais alto. Matar? Não fala no tempo que não é para matar? Não, mas aí, se você colocar se matar, Castigada. Não. Não. Essa questão Porque todas vezes que o caminho tem dificuldade. A questão é dar lei nas próprias mãos. Tá? Então, quer dizer, se você identifica uma dificuldade na pessoa, você identifica o caminho. Aí você vira e fala o seguinte: você entra no meu julgamento. Você não faz nada. Você é um desqualificado. Isso. Não cabe ao outro fazer esse movimento. Nem na palavra, nem muito menos no gesto. Gente, aqui, tá? Nós vamos voltar isso na frente. Tá? Não, então você traz de novo, porque isso aí semana que vem é importantíssimo, porque não é isso. Tá? Não é isso. Na verdade, o trabalho é todo no sentido de pegar Caim, identificar no Caim final, tá? Ver que ele é filho de Deus, tá? E ele está sob a proteção divina. Irmão tem que morar junto. Irmão, e a Caim mesmo, e é o bicho. Então, quer dizer, mas você não pode assumir a condição de definir o que o outro faz. Porque aí o que acontece? Volta para você aquilo que você terá de exigência ou de constrangimento no outro. É o plano de codependência que você quer fazer para o outro. E nós não podemos trabalhar. O nosso sistema é de interdependência, não é de codependência. Tá? Nós temos que evoluir juntos. Mas a nossa evolução não opera para o outro. Rege depois frente. Diz que uma vez, no diálogo com o Emmanuel, foi questionado a ele sobre o perdão, o perdoar que a pena deve ser. Aí o Chico falou para ele, Emmanuel, então nós temos que perdoar cada criatura 490 vezes. Aí o Emmanuel falou com ele, Chico, 490 vezes para cada erro que ele cometeu com você. Se tiver que perdoar, que seja assim. Então, para mostrar a paciência da conosco e a nossa para com o outro. Eu pensei que uma bondade muito grande aqui. Porque enquanto estiver perdoando essas 490, quantos outros deles aconteceram? E já foram ser traduzidos assim, que vão em nós a necessidade de perdão. Não tem jeito. Não se ofender. Não se ofender. Capítulo 0. Apenas o amor puro é capaz de curar em nossa mente a energia da luz de Deus, a expandir de nós em reflexo de toda pessoa renova. Acompanhar, gente? Qual capítulo 10? Tá, ficou parado. Ficou parado. Apenas? Começa com apenas? Não. Nós não começa com apenas parar. Não, como que o parar começa? É o único coisa.
Ah, tá, tirou. Não, apenas a loucura e vai. Finalmente da página, olha aqui. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio dispensável no serviço do autocultivamento, em que devemos empenhar-nos nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetoras renovações.